Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live tradicional de todas as quintas-feiras, nossos 15 minutos sem dor, falando sobre dores de cabeça, em especial enxaqueca e outras dores também, mas em especial enxaqueca. Hoje respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas, lá nos meus stories, vamos puxar as perguntas que vocês deixaram lá. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí nos comentários. E primeiro eu quero saber de onde vocês estão me vendo, de qual cidade do Brasil vocês estão me vendo. Eu estou aqui de Curitiba, essa nossa capital paranaense. Quero saber de onde vocês estão me vendo e me ouvindo nessa nossa live tradicional de todas as quintas-feiras. Como sempre, minha mão suja, né, de tinta, de caneta, estava trocando ali um toner e minha mão ficou toda suja. Coisa de criança, né? Quase. Maringá, do Esberto, tudo bem? Maringá, uma ótima cidade para se morar. Maringá foi onde eu me formei, inclusive, na Faculdade de Medicina Estadual de Maringá. Morei quase 8 anos em Maringá, uma ótima cidade, muito boa. Muito bem, vamos lá. Deixa eu puxar algumas perguntas que vocês deixaram ali na caixinha de perguntas. Algumas muito boas. Eu vou começar por esta aqui que eu achei muito interessante, que é a seguinte, olha só. Doutor, onde encontrar uma lista de alimentos que podem desencadear enxaqueca? Eu achei ótimas perguntas, né? Onde que eu encontro uma lista de alimentos que podem provocar enxaqueca? Interessante que eu estava conversando com a Fernanda, né, que faz parte da nossa equipe, que faz o nosso tratamento de pacientes do programa Superador, na parte alimentar, especialmente na parte de mudança de hábitos de vida. Ela faz a parte nutricional também dos nossos pacientes. E a gente estava verificando que alguns pacientes têm dores de cabeça com alguns tipos de alimentos. Outros não têm dor de cabeça com nenhum tipo de alimentos. Mas a grande maioria dos pacientes tem dores com variação, flutuação de alguns determinados tipos de estímulos no cérebro e, classicamente, alguns alimentos, em especial bebida alcoólica. Isso é muito clássico. Se você quer um alimento que vai te dar dor de cabeça, é consumo de bebida alcoólica. Isso não tem dúvida. Quando a gente pensa no tratamento da enxaqueca, há muitos anos atrás, você pode ter ido em alguns outros médicos, algum outro neurologista, ele pode ter te passado uma lista de coisas que você não poderia fazer, porque senão você ia atacar a enxaqueca. Olha, não come isso, não faz isso, não vai aquilo outro. Sim, eu já fui médicos há muito tempo atrás, e que eles davam essa lista de coisas que não poderiam ser feitas. Alguns alimentos clássicos, como eu vou falar alguns para vocês. Melancia, banana, queijo, chocolate, vinho. Só que o que acontece, quanto mais você vai atendendo pacientes com enxaqueca, estiver conhecendo mais os pacientes, parece que essa lista vai cada vez aumentando mais. Por quê? Ah, doutor, olha só, por exemplo, eu comi kiwi e me veio dor de cabeça. Poxa, né, vamos colocar na minha lista aqui kiwi. Ou então, doutor, olha, eu comi na última semana melancia. Vamos colocar aqui melancia na minha lista de dor de cabeça. Não, doutor, olha, eu comi amendoim e me veio dor de cabeça. Não, doutor, olha, eu comi... Percebam que se a gente for seguir uma lista de alimentos que podem provocar dores de cabeça, daqui a pouco você não está comendo nada. Daqui a pouco você vai ver do quê? Vai ver de água, sol, não pode tomar muito sol, também pode dar dor de cabeça. Vai ver do quê? Então presta atenção, fique muito atento nessas questões de listas que você não pode fazer por conta da dor de cabeça. O meu trabalho como médico, neurologista, especialista em dor, é não fazer com que a tua vida seja mais restrita do que ela já é. Você sabe, você tem dor de cabeça há muito tempo, você tem uma grande questão com restrições. Por exemplo, você tem muito medo de você ir a algum ambiente, como por exemplo, eu tenho um compromisso para fazer amanhã ou depois de amanhã, eu tenho um evento, eu tenho uma formatura, eu tenho um jantar, eu tenho um almoço com outras pessoas. Você já começa a ficar ansiosa antes de ir para esse evento. Isso não tem dúvida, porque o teu cérebro funciona de uma maneira que quem não tem enxaqueca não entende isso. Acha que é frescura. Ele funciona de uma maneira em que você já começa a antecipar possíveis problemas que você pode ter naquele evento.
essa ansiedade antecipatória, de medo de algo acontecer lá fora, de você não ter um remédio, de você ter uma dor de cabeça e você vomitar e você perder aquele evento, isso muitas vezes, esse medo, ele piora as crises de enxaqueca. E esse medo acontece no teu cérebro desde quando você é muito nova. E o medo sempre é uma resposta a algo que aconteceu na tua vida. Então imagina o seguinte, você já viveu isso na tua vida, você já teve momentos na tua vida, desde a adolescência, muito possivelmente, em que essas situações sociais, esses eventos, te provocaram muito sofrimento porque a enxaqueca veio ali. Essa ansiedade antecipatória desses eventos já é um grande fator para provocar crise de dor de cabeça. Isso não tem dúvida. Você já tem essa sensação de que, olha, eu vou ficar presa, eu não posso pegar e fazer mais nada na minha vida, porque essa danada dessa enxaqueca, ela vai me atacar. Agora você imagina o seguinte, você já tem essa ansiedade antecipatória antes das dores de cabeça. Eu vou lá e vou te passar uma lista com 20 coisas, 30 coisas que você não pode fazer. Que você não pode comer, não pode... Blá, 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 blá. O que acontece? Você já vive mais restrita ainda. Ainda mais restrita do que o teu cérebro já se mostra. A gente sabe que você tem uma lista de coisas que você não pode fazer, daqui a pouco você não está fazendo nada. Como que eu faço? Como que é o tratamento que eu faço dos pacientes na busca de gatilhos? A gente tem inicialmente um diagnóstico da tua vida. A gente vai fazer um diagnóstico da tua vida, especialmente em questões de sono, alimentação, atividade física, hidratação e ansiedade. E isso me dá um mapa na tua saúde com as notas. Essas notas, através de algum também exame de sangue que a gente acaba fazendo, eu consigo fazer um gráfico em que nesse gráfico eu vejo, olha, está faltando isso aqui. Olha, isso aqui está faltando, isso aqui está errado. E a gente vai atacar isso inicialmente. A gente não vai atacar alimentos ou a tua vida como um todo. Simplesmente porque você não sabe, muitas vezes, o que está provocando a dor de cabeça se você está numa alta frequência de dor. Então a gente faz esse mapeamento da tua vida. Esse mapeamento da tua vida vai passar nos nossos 2 primeiros meses de acompanhamento fazendo o que eu chamo de tirar você do buraco. Tirando você do excesso de analgésico e do excesso de dor. A gente faz a retirada de você no buraco. Uma vez que você diminui as dores de cabeça, você consegue espaçar as tuas dores, a gente vai atacar esses pilares que estão em falha. Por exemplo, tem paciente que precisa melhorar muito o sono. Tem que ajustar o sono dele. Tem paciente que tem que melhorar a atividade física. Se você for fazer atividade física com uma alta frequência de dor, você não consegue. Tem paciente que tem que melhorar a hidratação, tomar mais água. Uma vez que você espaçou as crises, você atacou os pontos principais, vão sobrar crises ainda de dor de cabeça? Isso não tem dúvida. Através de um diário de dor, a gente vai notar aqueles alimentos que talvez para você façam dor de cabeça. Aqui que é o ponto. Preste atenção, aqui é o ponto. Não existe uma lista de alimentos ou de qualquer coisa que vai dar dor de cabeça em 100% das pacientes que têm enxaqueca. Isso não existe. Porque se existisse, você não precisaria do trabalho que eu faço. Não é verdade? Para que existiria um neurologista especialista em enxaqueca que trata centenas de mulheres toda semana? Para que existe meu trabalho? Você sabe o que você vai fazer? Você ia lá no Google ou no chat GPT e digitava assim, o que provoca dor de cabeça? Ele vai dar uma lista de coisas. Banana, melancia, kiwi, chocolate, café, queijo, vinho, blá blá blá. Eu vou tirar todos eles. Eu vou tirar a dor deles e vai resolver minha enxaqueca. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque enxaqueca não é só isso. Se fosse só isso, ia ser muito fácil. E você que está aqui me ouvindo nessa live, você que me acompanha aqui nos conteúdos que eu coloco aqui no Instagram, você sabe que não é tão fácil assim. Se fosse muito fácil, não precisava de médico, não precisava de especialista, não precisava de tratamento, não precisava. Era só fazer essa lista. Então, para quem perguntou aqui, onde encontrar uma lista de alimentos que podem desencadear enxaqueca? Primeiro, não existe essa lista em lugar nenhum. Se um dia alguém te der essa lista, estão te passando para trás, está errado. Ou então, segue essa lista para você ver como é que vai ficar a tua vida, o tanto de ansiedade a mais que você vai ficar. Tá? Você já tem uma ansiedade antecipatória que a gente já falou. Então, segue essa lista para ver o tanto de ansiedade que você vai ficar. E
o tratamento de gatilhos deve ser individualizado. Individualizado. O que é gatilho para você não é para tua irmã gêmea, não é para tua mãe, é teu. E como que eu faço? Primeiro a gente tira você do buraco, diminui a frequência de dor, faz um mapa da sua saúde, ataca os pontos principais e aí a gente vai atrás de cada gatilho específico. Alguém perguntou aqui agora para cima, deixa eu ver aqui. Verdade, já não como muito glúten e derivados do leite. Exatamente. Deixa eu conversar um pouco até com isso com vocês sobre... Opa, caiu aqui meu celular. Sobre essa questão de glúten e derivados do leite, como que eu faço o tratamento disso? Porque não tem como você pegar e pedir para todo mundo tirar lactose, tirar glúten, tirar açúcar da dieta. Isso não vai melhorar a enxaqueca de todo mundo. O que eu geralmente peço para os pacientes inicialmente no tratamento da enxaqueca, e que é sim gatilho clássico, bebida alcoólica, jejum e desidratação. Isso não tem dúvida. Isso é gatilho para todo mundo. Bebida alcoólica, jejum e desidratação. Alimentos, glúten, lactose, tudo isso, como é que eu faço? Uma vez, não só eu que eu faço, né, como a minha equipe faz aqui, especialmente a equipe da doutora Fernanda, que faz acompanhamento nutricional dos pacientes. Como é que a gente faz? Tirei você do buraco, identifiquei os gatilhos que são a árvore da tua vida, o mapeamento da tua vida. Tentei organizar isso, resolvi, ótimo, melhorou a tua dor de cabeça, excelente. Vamos para focos individuais. Resolvi isso e a tua dor ainda não melhorou, a gente vai tirar gatilhos específicos que podem ser para o teu caso, como glúten, lactose e açúcar. Coisas de cada vez, tá? Então a gente vai tirar, por exemplo, 15 dias de leite e avaliar a tua frequência de dor. A gente vai tirar, por exemplo, 15 dias de glúten e avaliar a tua frequência de dor. A gente também faz questionários de inflamação para avaliar se essas retiradas desses alimentos vão te ajudar na dor de cabeça. Porque não é em todo mundo. Tem paciente que, por exemplo, tem que resolver a falta de vitamina B12, porque a B12 está baixa. Não vai ser tirar o glúten e a lactose que vai resolver a tua enxaqueca. Vai ser, na verdade, você fazer uma reposição de B12. É isso que a gente faz. Então, isso que é o mais importante. A gente observar a tua vida como um todo, tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui onde é que estão as perguntas aqui. Olha só. Poxa, olha, saiu as perguntas aqui que eu estava fazendo aqui agora. Bom, de qualquer forma as perguntas saíram aqui, eu não estou conseguindo puxar aqui agora as perguntas, mas se você tiver alguma dúvida, manda aqui no comentário que eu vou, adiciona aqui no comentário que eu vou responder você aqui agora. Pois é, saiu aqui as perguntas aqui agora que eu estava puxando. Aqui. Mas tudo bem, vamos aqui, achei, agora apareceu de volta, olha só. Aqui, vamos colocar essa aqui, ó. Uma ótima pergunta que deixaram aqui, já complementando isso que eu falei. Suplementar doses elevadas de B2 e magnésio ajudam? Olha só, quando a gente pensa em riboflavina, vitamina B2 e magnésio, a gente tem, dentro dos tratamentos de enxaqueca, a gente vai ter, claro, né, que alguns tipos de tratamentos que são medicamentosos, como alguém colocou aqui, ó, o Engalite, por exemplo, Ajove, Botox, Topiramato, Venlafaxina. São medicações que são criadas para enxaqueca ou não criadas para enxaqueca, mas são tratamentos clássicos. Existe uma classe de tratamentos medicamentosos e que a gente chama de nutracêuticos, que são indicados para o tratamento da enxaqueca. Aqui vai entrar especialmente 3 tratamentos: magnésio, a riboflavina e a vitamina B2. Desculpa, a B12, a riboflavina, magnésio e o coenzima Q10. Coenzima Q10, riboflavina e magnésio. Esses tipos de nutracêuticos a gente acaba fazendo para a grande maioria dos pacientes. Sim, são nutracêuticos que resolvem a enxaqueca? Na maioria das vezes não. Mas eles servem muito para aqueles pacientes que estão no nível inicial de piora de enxaqueca, que às vezes não quer começar uma medicação controlada, contínua, a gente pode começar essas medicações, tá? Agora, é uma dose, sim, mais elevada de magnésio e vitamina B2. Não é uma dose que você consegue comprar em qualquer farmácia. Agora, o seguinte, muito cuidado. Aqui é uma coisa que vocês devem prestar atenção. Muito cuidado com os suplementos que o pessoal vende por aí, tá? De verdade. Eu acho que você tem que ser um pouquinho mais esperta, mais inteligente com os suplementos que o pessoal vende por aí.
Você vender suplemento, primeiro que médico não pode fazer isso. A gente não pode vender suplemento para que você compre. Isso não pode acontecer. Seria como se eu estivesse receitando alguma coisa que eu tenho para que você possa comprar. Isso não pode acontecer. Isso o CFM briga, né? Tá certo, não tem que fazer isso. Imagina, é a mesma coisa quando a gente vai fazer a aplicação de Botox, por exemplo, ou de Ajove, de Engalite, por exemplo. Eu não tenho isso no meu consultório. Geralmente, quando o paciente vai fazer uma aplicação de Botox, o paciente adquire a medicação, eu só faço a aplicação. Eu não vendo isso, porque eu não acho isso correto. Assim também funciona com suplementos. Tá? Você tem um suplemento que você utiliza mais e prescrever esse tipo de suplemento, especialmente se esse suplemento ele é liberado pelos guidelines para o tratamento da enxaqueca, ótimo, tá legal. Agora, você vender um suplemento, eu não acho isso legal. Eu acho isso não é do meu feitio fazer isso, tá? Agora, tem indicação científica de uso de magnésio, coenzima Q10 e riboflavina. Não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. A gente faz em casos em que a vida está muito alterada, não está conseguindo fazer um bom controle alimentar, está fazendo pouca atividade física, não está cuidando da saúde, aí talvez a gente faça esses tipos de suplemento, tá? A Makes perguntou aqui, a B12 está 720, mesmo assim, sinto dor de cabeça de um lado. Exatamente, é por conta disso. Por quê? A vitamina B12 é um dos fatores que a gente tem que avaliar. E eu vejo os pacientes, na grande maioria deles, que a reposição de B12 é algo que ajuda muito na saúde, na vida tua como um todo. Agora, dizer que só isso vai ser o resultado de melhora da tua enxaqueca, se fosse só isso, a gente resolvia a enxaqueca de todo mundo dando B12. Só que não é assim, não é tão simples desse jeito. Você tem que estar, como eu disse no começo, com os níveis e com a tua saúde como um todo muito bem estabilizada. B12, vitamina D, níveis renais de creatinina, ureia, fígado, tudo bem estabilizado. Isso já é um bom chão para que a gente consiga melhorar a tua enxaqueca. Mas isso é a base, isso não é tudo. Eu estava comentando com uma paciente hoje sobre os níveis de tratamento para enxaqueca. Existem pacientes que têm 4 dias de dor de cabeça por mês. Você pode até não acreditar, mas existe isso. E é o nível que a gente tenta buscar sempre, né? Ter pelo menos até 4 dias de dor de cabeça por mês. Estes pacientes não têm indicação de começar um tratamento profilático. Não tem indicação de começar uma medicação de longo prazo, como o topiramato, por exemplo, como os próprios monoclonais também. Não tem indicação. Como que esse paciente vai melhorar a enxaqueca dele? Ele vai melhorar com um bom tratamento de crise, então com uma medicação que passe rápido a dor dele, e ele vai melhorar com hábito de vida, com melhora no estilo de vida. E essa base, que são para aqueles pacientes com poucos dias de dor de cabeça, serve para todo mundo que tem enxaqueca, inclusive nos níveis acima. Porque se eu não fizer a base muito bem, com o passar do tempo, esse paciente ele não consegue manter a melhora. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Tem pacientes que chegam aqui para mim com 25, 30 dias de dor de cabeça por mês. Nesse paciente a gente tem que fazer primeiro uma desintoxicação de analgésico, porque muitas das vezes ele vai estar com excesso de analgésico. Eu preciso fazer isso antes. Eu preciso tratar essa cefaleia que a gente chama de secundária pelo excesso de analgésico. Eu preciso tirar ela para os tratamentos de enxaqueca fazerem mais efeito. Uma vez que eu vou caindo degraus, então ele está aqui ó, com vários dias de dor de cabeça, começa a cair degraus, eu preciso que essa parte da base esteja muito bem resolvida. Por isso que vocês, quando fazem acompanhamento comigo no Superador, a gente faz acompanhamento nutricional e de estilo de vida, porque isso é a base. Uma vez que você vem decaindo e a gente chega nessa base, se ela está muito bem estabilizada, o tratamento de longo prazo continua fazendo efeito. Só que naqueles pacientes em que a base não está muito boa, eu posso fazer a desintoxicação melhor possível, posso usar o tratamento melhor possível. A hora que chegou aqui embaixo, a base não está legal, a dor de cabeça vai acabar voltando. Exemplo, algumas pacientes começam a utilizar anticorpos monoclonais, como por exemplo, Ajove, Engalite, ou Botox, ou topiramato, ou remédios dessa maneira. E sentem que o remédio faz efeito por um tempo e depois perde um pouco a eficácia. O que acontece quando o remédio perde eficácia em um tratamento de longo prazo? É porque ele fez com que você decaísse esses degraus, saísse de 15 para 10, para 8, para 6 dias de dor de cabeça por mês, só que a hora que chegou aqui, a base não está muito legal. A hora que não está muito legal, pum, a enxaqueca está lá em cima. Exemplo, você começa a utilizar a Ajove, por exemplo, e o teu sono não está adequado. Você começa a utilizar a Engalite, por exemplo, e a tua vida de atividade física, de alimentação não está adequada.
Por isso que quando a gente faz o tratamento, a gente vai olhar para tudo isso, porque a minha ideia não é que você continue usando um remédio para a vida inteira, mas que a gente consiga resolver a tua vida para depois te dar liberdade de conseguir tirar a medicação se possível. A ideia de todo tratamento de enxaqueca nunca vai ser cura dessa doença terrível, mas é te devolver a liberdade, te devolver o poder de escolha para que você, no final do dia, consiga escolher se você vai ter dor de cabeça ou não. Hoje eu conversando com uma paciente que está no superador, ela chegou com 20, 25 dias de dor de cabeça por mês, muito mal. No final do ano passado, a gente começou a fazer o tratamento para ela, ajustando o estilo de vida. Ela falou assim para mim: doutor, no final do ano eu queria beber uma caipirinha. E eu bebi uma caipirinha. E sabe o que aconteceu? Eu tive dor de cabeça. Eu falei: mas claro, falo para vocês que bebida alcoólica geralmente dá dor de cabeça. Mas doutor, eu nunca mais vou usar bebida alcoólica na minha vida. Olha só o que ela me disse. Ela falou assim: doutor, eu sabia que eu ia ter dor de cabeça quando eu tomei aquela caipirinha, mas eu escolhi tomar aquela caipirinha. Uma vez que eu escolhi tomar, logo depois eu tomei um remédio e a dor passou. Essa que é a ideia do tratamento, é te devolver a liberdade de você fazer escolhas de quando vai ter dor de cabeça ou não. Não ela te pegar numa rasteira e você não sabe nem de onde que ela veio. Não é essa a ideia. Vamos lá, passamos mais de 15 minutos sem dor aqui, mas eu vou responder mais algumas outras perguntas que vocês deixaram aqui. Aqui, olha só. Deixa eu responder aqui rapidamente, porque é uma dúvida que alguns pacientes têm, tá? Meu neuro indicou tomar injeções de Ajove. Para quem não viu, eu tô com o dedo sujo, que eu tava com caneta estourando na minha mão, e sabe que é igual criança, né? Quando estoura coisa na mão, fica a mão suja aqui. Vamos lá. Meu neuro indicou tocar, deve ser tomar, né? Tomar 3 injeções de uma vez. Tá certo? O Ajove, que é um anticorpo monoclonal criado para enxaqueca, diferente do Engalite, ele pode ser usado 3 de uma vez. Tá? É uma indicação do Ajove fazer trimestral. Ele pode ser feito com resultado de resposta muito parecido com o mensal. Geralmente a gente opta para fazer trimestral naqueles pacientes que não tiveram uma boa resposta com o mensal ou naqueles pacientes que querem ter um conforto um pouco melhor e utilizam a medicação só a cada 3 meses. Então a gente pode fazer isso. Isso é só com o Ajove. Com o Engalite isso não acontece e são 3 de uma vez. Não é que você vai espaçar o uso da medicação. Não, você vai usar 3 de uma vez, tá bom? Vamos lá. Olha só, ótima pergunta essa aqui, né? Deixa eu puxar aqui para vocês uma ótima pergunta, que é essa aqui, ó. A fadiga depois das triptanas, ou seja, aquele cansaço que você tem depois de usar um Sumax, um Naramig ou um Maxalt ou uma rizatriptana, aquele cansaço, aquela dor no corpo que você sente, tem relação com o pródromo ou com o efeito da triptana em si. Aqui talvez ela só confundiu, é o pós-dromo, né, o depois. O pródromo é o que vem antes, na enxaqueca, com irritabilidade, vontade de comer doces, aquela sensação que você vai ter a crise. O pós-dromo é o depois, é quando você tem aquele cansaço, aquela cabeça que fica lenta, devagar para funcionar, isso é o pós-dromo. Essa sensação de fadiga depois que você toma um triptano é por conta da enxaqueca ou é por conta da medicação? Essa fadiga é por conta da medicação, tá? A medicação faz isso. O pós-dromo é quando a crise já está passando, você está sem dor e geralmente no dia seguinte você tem aquela cabeça mais lenta, mais devagar. Os triptanos, Sumax, Naramig, Maxalt, essas medicações têm alguns efeitos colaterais que são clássicos quando depois que você toma elas. A primeira delas, uma dor no pescoço e uma dor nessa região, e às vezes uma dor aqui atrás. Isso é clássico dos triptanos, ele tem um efeito vasoconstritor, então você pode ter esse sintoma. Outra coisa é da sonolência, isso também é normal das medicações. Às vezes a gente tem que tomar um triptano, deitar, descansar um pouquinho para depois continuar a vida como um todo. E outra coisa que ele pode dar é esse cansaço, essa fadiga. Isso é dos triptanos. Nós temos uma nova classe de tratamento para enxaqueca que nós chamamos de gepants. Os gepants são medicações via oral que são parecidas com o Engalite, o Ajove, atuam no mesmo receptor, mas são comprimidos, não são injeção. Os gepants já têm liberação nos Estados Unidos, Europa, mas aqui no Brasil ainda não estão disponíveis. Mas eles têm uma grande ação, que são justamente nesses pacientes que têm muito efeito colateral com triptano, ou não podem utilizar triptano, ou estão em excesso de uso de triptano, porque eles não têm esses efeitos colaterais dos triptanos. Então é uma classe de medicação
que se Deus quiser chega no Brasil o mais rápido possível, a gente não sabe quando, mas seria muito interessante deles chegarem logo, tá bom? Vamos para a última pergunta aqui. Olha só, essa aqui também é uma pergunta muito boa. Vou puxar essa, depois eu respondo mais uma ainda, de vocês deixaram lá, depois eu respondo nos stories. Mas olha só, fazer exercício mesmo em crise. Vocês me vêm falando aqui muito sobre atividade física, sobre o controle não medicamentoso da enxaqueca, que isso é fundamental, vocês sabem disso. Agora, doutor, o senhor me fala para eu fazer atividade física e eu acordei com dor de cabeça, eu vou correr no parque? Se eu correr no parque, eu vou voltar com dor de cabeça, xingando meu marido, minha filha, todo mundo, porque eu tô com dor de cabeça, e eu vou xingar você também porque você mandou fazer atividade física. Olha, prestem atenção, isso aqui é muito importante. A enxaqueca, por definição, tá lá nos guidelines, tá lá quando a gente estuda as dores de cabeça, ela piora com atividade física. Ela piora com atividade física. Você fala assim, pronto. Né? Tudo que você fala de mudar estilo de vida não adianta nada, porque ela piora. Claro que ela piora. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que tem uma característica vascular, de veias, de artérias, ela pulsa, você sente ela pulsando. Ela tem alteração na contratilidade das artérias. Se você faz uma atividade física muito extenuante, especialmente uma corrida, um cardio ou força, essa enxaqueca que está latente, ela vai piorar. Ela vai aumentar a frequência dela, vai aumentar a dor. Se você está com dor de cabeça, está querendo começar, não vai fazer atividade física, não é o momento de você fazer atividade física. A atividade física ajuda no longo prazo e devagar, lentamente. Você tem que começar devagar a atividade física para enxaqueca, não é algo que tem que ser abrupto. Você não vai começar correndo já a 5 km, 10 km de jeito nenhum. Você tem que começar a pegar o condicionamento físico para você conseguir fazer atividade física no longo prazo. Por isso que eu digo, o tratamento de enxaqueca tem etapas. A gente tem uma ordem de coisas que deve ser feito. A primeira coisa é você sair do buraco. Sair daquele momento que você está em excesso de analgésico, tomando muita medicação, com dores descontroladas. Isso vai levar de 1 a 2 meses. E pode ser que alguns pacientes precisem de bloqueio anestésico, de desintoxicação. A segunda etapa é, a partir da primeira etapa, eu descobrir quais são os fatores que estão levando a tua piora da enxaqueca e atacar esses fatores. Você está melhor já da dor de cabeça. Uma vez melhor, você consegue fazer mais atividade física, você consegue fazer mudança alimentar, você consegue tirar glúten, lactose nessa segunda fase. Ah, doutor, eu estou muito bem, olha, minha enxaqueca não está muito descontrolada, será que eu preciso começar a controlar ela daqui em diante? Eu te falo o seguinte, se você não cuida dessa doença crônica chamada enxaqueca, uma hora ou outra ela vai te passar rasteira. Por isso que o acompanhamento de longo prazo, a gente cuidando da tua frequência de dores e buscando esses gatilhos é fundamental para que ela não te pegue de rasteira. E você sabe que é isso que acontece. A enxaqueca vai lá e uma hora que está tudo bem, está tudo tranquilo, te passa uma rasteira e você começa com uma frequência de dor alta que te atrapalha a vida. Última pergunta que eu vou responder aqui, tá? Última lá, olha só. Deixa eu responder, tem algumas perguntas muito boas que vocês deixaram aqui. Essa aqui é muito boa. Deixa eu perguntar, ó, essa aqui foi muito boa, eu vou encerrar com ela hoje, tá? A nossa live. Quando a aura vem, aura, fenômeno visual, aqueles pontinhos, aquelas luzinhas na visão, formigamento na mão. Quando a aura vem, já sei que a dor de cabeça vem forte. Posso tomar um Naramigo logo após a aura? Primeiro, que eu não vou indicar ninguém tomar remédio sem conhecer você, tá? Primeiro, não vou indicar. Não te conheço, não sei quem te deixou aqui, não ouvi tua história, não sei teus efeitos colaterais com medicação, não vou indicar remédio nenhum para ninguém aqui, tá? Se você quiser que eu te indique um remédio, eu também não vou só te passar um remédio. Eu vou te passar um tratamento, um acompanhamento para cuidar da tua enxaqueca. Passar remédio, o farmacêutico passa, ele pode te ajudar nisso. Agora, sim, tratamento da enxaqueca é coisa séria, não é bobeira não, tá? Vocês sabem disso. Então, posso tomar um Naramig logo depois que eu tiver a aura? Vamos pensar que você é uma paciente que está cuidando comigo, eu estou te acompanhando, eu te passei o Naramig, tá? Eu te passei esse remédio, porque eu sei que você pode utilizar essa medicação. As medicações para crise, que são os triptanos, Sumax, Maxalt e Naramig, são remédios que devem ser utilizados no começo da crise, o mais rápido possível. Quando que é esse começo? Difícil. Muitas vezes é difícil você conseguir identificar quando que ela está começando, quando que ela está passando do normal dela. A aura geralmente vem no começo, é clássico vir no começo. Só que
Você pode ter episódios de crise de enxaqueca com aura, mas sem dor. Olha só que doideira. Você pode ter a aura, que é um fenômeno de uma onda que acontece no cérebro, essa onda desaparecer e você não ter dor de cabeça. Se você tomou um Naramig na hora da aura e a dor não veio, ela não veio por conta do Naramig ou ela já não iria vir? Não sei, não tenho nem ideia. O momento da aura é um momento de antecipação e de você ficar esperta. Só que esta aura pode desaparecer e não vir a dor. Se você tomou um remédio quando você está tendo a aura, você desperdiçou uma oportunidade de não tomar remédio. Você tomou um remédio a mais que você não precisava. Então o que é importante você observar? Comecei a ter a aura, já sei que eu vou ter enxaqueca, vai lá, descansa, começa a tomar um pouco mais de água. Geralmente eu faço um tratamento de crise, eu faço um esquema de crise para o paciente. A aura começou a desaparecer, a dor começou a querer atacar, é hora de tomar o triptano. Então o melhor momento não é durante a aura, mas é quando ela desaparece. Se começar a dor de cabeça. Tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Essa live fica salva lá no nosso feed. Todo dia temos conteúdos novos sobre enxaqueca, também nos stories. Espero que um dia você seja minha paciente para acompanhar aqui no consultório também. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima semana.